Bem-vindo ao quarto vídeo da série, onde eu mostro os nossos processos automatizados utilizando o nosso sistema IMOB-A, que é a nossa equipe de agentes de inteligência artificial que dão muita agilidade aos processos de planejamento, criação, análise e otimização de campanhas. Hoje a gente vai falar sobre criação. No vídeo anterior, eu mostrei o fluxo completo de planejamento estratégico, os 5 agentes que vão do briefing ao calendário editorial. E disse que no próximo ia mostrar como esse planejamento se transforma em execução. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Vou cobrir 2 dos pilares do método que uso aqui na agência. Primeiro, o pilar de linguagem, como transformo o planejamento estratégico em copy de campanha usando agentes do sistema IMOB-A de redação. Depois, o impacto visual, como o copy chega para o nosso designer e como ele produz as peças com automação, do briefing à peça pronta. Vamos lá? Com planejamento pronto, estratégia, persona, plano de campanha e calendário editorial, a próxima etapa é transformar isso em linguagem que prenda a atenção das pessoas, em copy, em texto que vai aparecer nos anúncios, nos posts e nas peças de campanha. Essa é a etapa L do método que uso aqui na Room 33, linguagem hipnótica. E para isso tem uma equipe inteira de agentes de copy especialistas. No sistema IMOB-A, os agentes de conteúdo e redação formam uma equipe com especialistas para cada situação de campanha. Temos agentes treinados para diferentes padrões de produto. O copy para um lançamento de alto padrão é completamente diferente do copy para o empreendimento econômico. Linguagem diferente, gatilhos diferentes e tom diferente. Temos agentes especializados em etapas do funil. Um que fala com quem ainda está pesquisando, outro direcionado para pessoas que já estão prontas para tomar uma decisão. E temos agentes com diferentes intensidades de abordagem. Versões mais diretas e assertivas para públicos que respondem a esse tipo de estilo e versões mais sutis e consultivas para públicos que rejeitam pressão. Cada agente é configurado com o contexto certo. Não existe um copy genérico que sirva para tudo. Existe o copy certo para cada momento, cada público e cada produto. Ah, e vale mencionar, alguns dos agentes de conteúdo do sistema IMOB-A estão disponíveis gratuitamente no e-book que publiquei. O link está na descrição. Baixe agora e já comece a experimentar. Vou demonstrar um agente que uso com frequência nas campanhas da Room 33. O agente de anúncios de alto padrão para o empreendimento fictício que desenvolvemos o planejamento no vídeo passado. Quem não assistiu, recomendo fortemente que assista. Nós mostramos como criamos um planejamento completo do zero para que você veja a continuidade do fluxo. Vamos usar o produto, as personas e as informações do planejamento que foi gerado. Mas antes de entrar na demonstração, preciso explicar uma coisa importante. O Content Engine e a Strategic Engine que mostrei funcionam de forma automática. Os agentes são acionados em sequência, um alimenta o próximo e você recebe os outputs no final. A criação de anúncios é diferente e tem um motivo para isso. A estratégia roda uma vez, gera um framework que orienta tudo. Faz sentido ter uma engine linear em sequência. O conteúdo orgânico é cadenciado e previsível. Calendário editorial, cronograma mensal, também cabe bem numa engine que roda em lote. Anúncios são reativos e iterativos. Você não cria 30 anúncios de uma vez e acabou. Você lança 5 variações, analisa, altera, testa de novo, aguarda 48 horas para ver os resultados, CTR, CPL, CPA, mata os que não performaram, dobra a aposta nos que funcionaram, cria novas variações a partir dos vencedores e combate fadiga criativa semanalmente. É um ciclo de testa, aprende e escala, não uma esteira. Por isso usamos inteligência artificial em todo o processo de criação, mas não de maneira automática, criamos junto com ela. Cada um dos 5 agentes estratégicos que rodaram no vídeo anterior gerou um relatório extenso. Relatórios que juntos somam mais de 200 páginas. Posicionamento, persona detalhada, análise de concorrência, plano de campanha completo, calendário editorial. Tudo isso é informação valiosa, mas nem tudo que está nessas 200 e tantas páginas deve ir para os agentes de criação. Se você jogar 200 páginas num agente de copy, o output vai ser genérico, confuso ou ele vai perder o fio do raciocínio. Por isso existe essa etapa, os agentes de briefing. Eles leem o planejamento completo e entregam briefings práticos e acionáveis. Exatamente o que cada agente de criação precisa saber para trabalhar bem. Um briefing de copy foca em qual é a promessa central, qual é o público prioritário, qual é o tom, quais são as objeções que precisam ser quebradas, quais são os formatos que vamos criar. Um briefing de design foca em qual é o estilo visual, quais são as referências, quais são os elementos obrigatórios, quais são os formatos e dimensões, qual é a hierarquia visual que precisa estar presente. São documentos diferentes com finalidades diferentes. E os agentes de briefing fazem essa tradução automaticamente. Bom, então aqui eu estou no Cowork, eu abri um projeto novo para essa campanha.
Eu já falei em outros vídeos a diferença que é você pedir alguma coisa no chat ou você criar o seu projeto e organizar. Qual a diferença? Aqui no meu projeto, eu insiro as instruções do que vai acontecer aqui nesse projeto. Tá? Então são instruções curtas. Eu insiro quais são os inputs desse projeto, né? Qual é o contexto. Eu coloquei aqui os inputs dos agentes planejadores, que eu mostrei no outro vídeo, coloquei algumas imagens do projeto e coloquei um briefing que consolida todas as informações de planejamento. Coloquei aqui 4 prints que eu tirei do site, em baixa mesmo. Conforme eu for executando as tarefas, eu vou chamando os meus agentes, conforme a necessidade, e cada agente tem as suas instruções que só vão aparecer na hora que ele for chamado. Então se eu colocar aqui Customize e chamar as skills, olha só, isso aqui são todos os agentes, cada agente aqui tem as suas instruções, então você imagina, agora a gente vai usar tipo 6 agentes na sequência. Se a cada agente ele trouxer todas essas informações, juntar com as informações de briefing, é muita coisa, a gente não sobra espaço na janela de contexto para o software pensar. Bom, então voltando aqui para o nosso projeto, eu vou colocar um comando simples. Eu quero um briefing para os agentes de design a partir dos 5 outputs dos agentes estratégicos que estão no contexto do projeto. Então já está tudo organizado, eu não preciso colocar aqui um prompt enorme. Só isso. Dou play e vamos ver a coisa acontecer. Bom, então ele já leu os 5 outputs aqui de planejamento. Aqui é o nosso agente trabalhando. Ele faz 5 perguntinhas aqui que eu vou ter que responder antes dele iniciar o trabalho dele. Bom, então ele pergunta aqui para mim se eu tenho confiança em todos os outputs, eu falei sim, pode confiar. Depois ele pergunta aqui concorrência visual, se eu tenho insumos para dar para ele, eu pedi para ele ignorar porque eu não tenho isso agora. Prioridade visual para essa campanha, ele deu algumas possibilidades e eu disse para ele que é quebrar o padrão do segmento de alto padrão em São Paulo. Estado do produto, confirmação, é só renders disponíveis hoje? Sim, por enquanto a gente não tem nada, nenhum ensaio fotográfico. Identidade visual existente, como eu não tenho, a gente não criou nada para ele, eu pedi para ele usar aqui a identidade visual da Room 33. Contexto de produção, qual o volume de assets esperado para essa campanha? Eu coloquei aqui, vamos criar alguns anúncios apenas para teste. Bom, e aqui ele pede um briefing que resume o planejamento estratégico, isso aqui eu já tinha feito, eu já tinha colocado no contexto. Então esse aqui é o briefing para a equipe de agentes de design, Sky Alto de Pinheiros, direção visual executável, ele traz um diagnóstico visual, detecção de conflitos visuais, score de linha visual, então 6 dimensões aqui, consistência de marca, diferenciação versus a concorrência, adequação aos canais e formatos, paleta e elementos de identidade visual, paleta de apoio, tipografia, enfim, bastante coisa, bem rico. Bom, então com o briefing em mãos, eu já acionei aqui o nosso primeiro agente, diretor de criação, que já executou aqui o trabalho dele. E ele criou aqui 6 criativos, um reel, 4 templates, e aqui ele fala que a gente já pode seguir para o próximo passo, que é acionar o próximo agente, o gerador de template, e na sequência o gerador de prompts. O que você vê aqui é o planejamento de mais de 200 páginas, transformado em 2 documentos focados e acionáveis. Um para o processo de copy, um para o processo de criação visual. A partir daqui, cada agente de criação tem exatamente o que precisa para trabalhar, sem precisar ler o planejamento inteiro, sem perder o contexto estratégico. Bom, então vamos ver o que o diretor de criação trouxe aqui pra gente. Seção 1 é uma análise do briefing, extração de direção estratégica. A gente tem aqui arquitetura de copy por ângulo, então a gente tem diferentes ângulos aqui para explorar, autoria, raridade, pertencimento, um para cada persona, orquestração visual. Bom, ele já traz aqui um direcionamento visual para um anúncio de lead ad, depois um para stories, depois um outro para carrossel, depois ele traz aqui variações de prompts. Aqui na seção 4, validação de copy, visual e layout. Aqui na seção 5, já tem as coordenadas para o próximo agente, que é o gerador de templates. Aqui na seção 6, criativos completos por formato, feed, carrossel, reel de 15 a 20 segundos, roteiro técnico com timecodes, especificações técnicas, legenda, stories, lead ad. Bom, bastante informação, eu não vou ler tudo porque é muito extenso. Bom, depois de trabalhar um pouco, o briefing foi atualizado, status aprovado com ressalvas, a paleta ainda está usando da Room 33, que não é a correta, e aí ele me pergunta onde eu quero ir agora. Rodar o Visual Prompt Generator, né, o gerador de prompts, ou o gerador de templates? Vamos para o gerador de templates primeiro. Bom, então aqui são as informações geradas pelo gerador de template. Ele manda aqui o template 1, aqui para feed. Depois ele manda aqui template 2 para carrossel, depois ele manda o próximo template para stories e reels. Vamos seguir. Bom, ele mandou também um arquivo HTML aqui com 6 seções navegáveis, sistema de cores, hierarquia tipográfica. Vamos dar uma olhada no que ele entrega. Bom, então olha só, paleta de cores,
fontes. Então aqui tem a paleta de cores que a gente vai usar para cada uma das peças. Com um briefing de design em mãos, o próximo passo é criar as imagens para a campanha. E aqui entram alguns agentes específicos: o diretor de criação, o gerador de templates e o gerador de prompts. O gerador de prompts para a imagem, por exemplo, lê o briefing de design e transforma as orientações estratégicas em prompts precisos para os geradores de imagem com IA. Por que um agente para isso? Porque um bom prompt de imagem é uma linguagem própria. Não é só descrever o que você quer, é estruturar referências de estilo, iluminação, composição, proporção, tom emocional, em linguagem que o gerador de imagens entende e executa com qualidade. Fazer isso manualmente do zero para cada peça leva tempo e conhecimento técnico. Com o agente leva segundos. Bom, então aqui eu já startei o próximo agente, que é o gerador de prompt. Ele está pensando. Bom, o gerador de prompt já entregou aqui o trabalho dele. Ele pede algumas coisas, uma imagem da de rua arborizada de Alto de Pinheiros, para o slide 3 do carrossel e para o story. Ele pede uma imagem de crepúsculo aéreo de São Paulo para o Reel. Ele pede também aqui uma imagem de interior com estilo da empresa de arquitetura contratada. E pede um detalhe também de arquitetura com vegetação aqui para o slide 2 do carrossel. Aqui ele preparou aqui os prompts para Midjourney e Dali, mas eu vou usar o Gemini, então vou pedir para ele adaptar. Bom, então ele já adaptou aqui os prompts para o Gemini. Vamos abrir, vamos ver o que ele traz aqui para a gente. As imagens que ele está pedindo, então a rua arborizada, a imagem aérea de crepúsculo, um frontal completo, um close da varanda. E aqui ele manda os prompts dessas imagens. E aí agora a gente vai executar esses prompts. Bom, pessoal, agora eu vou para o Gemini. Eu costumo usar o Midjourney, mas eu sei que a maioria das pessoas não conhece. E o Gemini, para quem não sabe, é do Google. E quem tem acesso ao Gmail corporativo tem direito a criar 100 imagens por dia. Então quem tiver, aproveita. Da mesma maneira que eu criei um projeto lá no Claude, eu vou criar também um Gem aqui no Gemini. Vamos lá, então um novo Gem. Eu vou dar um nome aqui de campanha Sky. Vou colocar descrição. Vou colocar as instruções. Eu vou inserir aqui como contexto alguns prints do projeto que eu tirei do site em baixa mesmo. Vou copiar o briefing do planejamento. Eu vou copiar esse primeiro prompt aqui de contexto. Vou levar para o nosso Gemini e vou inserir também nas instruções. E vou criar o prompt aqui da nossa primeira imagem. Vamos levar lá para o Gemini. Vou inserir aqui no chat. E vamos deixar ele trabalhar. Aqui ele já criou uma primeira imagem, não gostei muito, não mostra muita coisa. Vamos criar uma segunda imagem agora. Eu vou pegar o segundo prompt. Bom, eu vou salvar aqui esse Gem e vou continuar depois pelo chat, porque eu vou ter mais espaço. Start chat. Bom, as imagens não estavam ficando tão legais, então eu tive que interferir. Inserir alguns outros prompts aqui. Opa, agora a imagem já começa a ficar mais interessante. A gente tem um living bem amplo, com o skyline aqui do bairro de Alto de Pinheiros, bastante casa, muito verde. Bom, então agora que a gente já começou a acertar na parte de arquitetura, a vista e etc., eu vou começar a trazer o elemento humano para as imagens. Bom, pessoal, então eu criei mais algumas imagens aqui. Essa aqui foi a primeira. Uma imagem esquisita, né? Eu acho que o Gemini está querendo matar essas crianças porque não tem nenhum guarda-corpo aqui. Então, a gente evoluiu. Eu pedi para ele colocar uma luz mais quente. Gostei da imagem. Você poderia inserir o guarda-corpo de vidro e deixar a luz entrando lateralmente, golden hour, mais dourada. Então, aí ele já melhorou essa imagem. A gente já tem aqui a família, as crianças estão protegidas, já tem uma luz mais interessante entrando. Aí fizemos aqui uma outra opção de café da manhã, com criança e mãe. Aqui algumas alterações de imagem. O que você está vendo é o briefing estratégico se transformando em visual. Não é uma imagem aleatória, é uma imagem construída a partir do posicionamento, da persona e do tom que foram definidos no planejamento. E o processo inteiro, do briefing ao prompt e à imagem, levou minutos. Com um briefing de copy em mãos, faço o mesmo processo, mas para a linguagem. Os agentes de copy leem os briefings e criam variações de títulos, frases de efeito, chamadas para anúncios e textos com abordagens diferentes para cada etapa do funil. Por que variações? Porque, como eu falei no início, anúncios são iterativos. Você precisa de opções para testar, headlines diferentes, ângulos diferentes, CTAs diferentes.
o agente entrega esse volume em minutos. Bom, pessoal, voltando aqui para o Claude, então, vamos pedir agora o briefing para os agentes de texto, de copy. Bom, então a gente já tem o briefing aqui para os agentes de copy. O briefing consolida tudo que os agentes de copy precisam. 3 personas com gatilho e objeção principal, hierarquia de drivers, 3 ângulos diferentes, autoria, raridade e pertencimento, guardrails de linguagem de alto padrão, instruções específicas para os agentes, etc. Aí ela sugere aqui a gente startar por esses agentes. Agente 1 de alto padrão é copy para lead ad, o agente 2 de alto padrão é roteiro para reels e stories, e agente 3 de alto padrão é carrossel com 4 slides completo. Bom, vamos olhar aqui o briefing rapidinho, só para ver o que ela mandou pra gente. Olha só, um briefing bem grande, bem completo, briefing unificado, agente de copy. Então aqui, briefing criativo unificado, persona 1, persona 2, persona 3, objetivos de funil, mensagem central, ângulo A, ângulo B, ângulo C, diretrizes visuais, contexto de produto, canais, guardrails, o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer, instruções por agentes para o agente 1, depois para o agente 2. Bom, vamos lá então. Então vamos iniciar aqui o agente 1 para lead ads. Bom, então primeiro a gente já fez o trabalho dele, então a gente tem várias variações aqui de anúncios de lead ads. A gente tem o primeiro aqui com uma metodologia AICP, que é atenção, interesse, convicção e prova. Ângulo psicológico de autoridade. O ângulo da mensagem, o arquiteto como protagonista, o produto e a assinatura. E aí a gente tem aqui texto, interesse, convicção e prova. E aqui o texto principal. Aqui ele traz algumas alternativas de título. Bom, a gente tem uma segunda variação aqui, com ângulo B de raridade, a metodologia dos 4 Ps, que é Promise, Picture, Proof e Push, que quer dizer promessa, cenário, prova e ação. Um ângulo psicológico de escassez. Então a gente tem aqui promessa, cenário, prova e ação. A gente tem uma terceira variação aqui de pertencimento. Então aqui a metodologia é CCA, capturar, conectar, convencer e agir. Ângulo psicológico de identificação. Isso não foi feito para todo mundo, foi feito para você, que já chegou até onde queria. Bom, aqui ele traz possibilidades com ângulos diferentes, então ângulo A, autoria mais acesso VIP, metodologia Cialdini, gatilho de autoridade. Vamos agora para o próximo agente para ver o que ele entrega? Bom, o próximo agente está finalizando aqui o trabalho dele, vamos ver o que ele entregou? Então vamos lá, então agente de copy de Reels e Story para empreendimentos de alto padrão. A gente tem aqui um Reels de 15 a 20 segundos, com ângulo de raridade, aqui o roteiro, bloco 1, bloco 2, CTA, direcionamentos estratégicos, direcionamentos visuais, legenda do Reels, CTA, sugestão de música, thumbnail, né? Então é a imagem da capa, sugestão de teste AB, parte 2, stories estático, 2 peças, formato, Story A no ângulo A de autoria. Persona Guilherme para topo e meio de funil. Especificações visuais. Story B com ângulo C de pertencimento para persona Carolina para fundo de funil. Especificações visuais. Bem legal. Repara o que acontece aqui. Não é um agente genérico gerando texto. É um agente que conhece o posicionamento, a persona, o tom e os formatos, porque recebeu o briefing como contexto. A diferença na qualidade do output é enorme. É a diferença entre pedir para a IA escrever um anúncio imobiliário e pedir para ela criar um título de topo de funil para um comprador de primeira viagem, de um produto de médio padrão, com ênfase em facilidade de financiamento, tom consultivo e no máximo de 8 palavras. Especificidade gera qualidade, e o briefing é o que garante essa especificidade em escala. Agora, com os resultados gerados e os textos criados, mostra o resultado final, como esses elementos se juntam numa peça de campanha. Isso é o que sai do processo. Uma campanha com visual e linguagem calibradas para o público certo, com posicionamento certo e nos formatos certos. E o que levaria dias de briefing, reunião, revisão e produção foi feito em horas, porque cada etapa tinha o contexto certo para trabalhar. O planejamento estratégico alimentou os agentes de briefing, os briefings alimentaram os agentes de copy e geradores de imagem, e o resultado é uma campanha pronta para ir ao ar.
com qualidade consistente e velocidade que não seria possível no processo manual. Esse é o valor de ter agentes especializados em vez de um agente genérico. É claro que no caso de campanhas para produtos de clientes reais, todo o trabalho dos agentes é revisado. O trabalho de criação de campanhas ainda não é totalmente automatizado, pois aqui entra muita sensibilidade e experiência de quem já está criando campanhas há mais de 20 anos para lançamentos imobiliários. Pode ser que em breve até isso seja desnecessário, mas por enquanto eu ainda sinto necessidade de ter controle da operação, mas não como operador, como arquiteto, como orquestrador da operação. Na Room 33 a mentalidade é essa. O designer é um orquestrador também. Ele atua como um diretor de criação dirigindo os agentes, e interfere e atua quando achar necessário, mas ele não parte do zero. Ele tem uma equipe de agentes trabalhando para ele. Mesma coisa os redatores. Eles direcionam os agentes para um objetivo, mas já iniciam o trabalho com as peças em fase adiantada. Nessa etapa, o designer recebe o planejamento da campanha em forma de briefing, mais um briefing simplificado de criação de peças e mais alguns arquivos a serem importados no Photoshop que vai criar automaticamente as peças sugeridas pela equipe de redação. Nesse briefing já vem os prompts das imagens que serão criadas pelos softwares geradores de imagem e o caminho da pasta onde as imagens serão salvas na hora do download. O Photoshop puxa essas imagens das pastas automaticamente, aplica título, subtítulo e os filtros que já estão prontos em um template preparado para determinada campanha. Como eu falei antes, o designer é um orquestrador, não um operador. Ele pode trabalhar em cima das peças que foram criadas automaticamente. Ele tem total liberdade para isso. No caso de criação de uma campanha nova, tanto o designer quanto o redator tendem a interferir mais no processo de criação. Ao final do processo, tudo que foi feito vira instrução para os agentes. Cada alteração, cada novo direcionamento vira atualização dos agentes para que eles se tornem cada vez mais assertivos e autônomos. O que você vai ver agora é o processo real, sem acelerar artificialmente, para que você tenha uma noção do quanto tempo o processo leva. Esse é o fluxo de criação na etapa que chamamos de impacto visual na Room 33. O copy gerado pelos agentes alimenta o briefing do designer, e o designer usa automação para produzir em escala o que levaria horas de forma manual. Guia, estratégia, linguagem hipnótica e impacto visual. As 3 primeiras etapas do método que uso aqui na agência conectadas em fluxo. Além do Photoshop, existem outras ferramentas que utilizamos no fluxo de impacto visual. Vou mostrar rapidamente as 3 que mais usamos aqui na Room 33. O Figma é onde fazemos o design das peças mais complexas, landing pages e peças de campanha. As apresentações fazemos no Gamma. As 2 plataformas estão conectadas com o nosso Cloud, que é o software que automatiza o nosso sistema. Ou seja, não precisamos abrir essas plataformas. Inserimos os prompts diretamente no Cloud, que realiza as tarefas através do Figma e do Gamma. Para imagens de campanha, tipo estilo de vida, ambientações ou perspectivas humanizadas, usamos geradores de imagem com IA. Tem vários softwares de geração de imagem que já chegaram em um nível de qualidade que resolve muito.
com uma fração do custo e do tempo que uma produção fotográfica levaria. Para Reels, vídeos curtos de campanha e conteúdos para as redes sociais, os geradores de vídeo com IA entregam qualidade suficiente para testes e validação antes de investir em produção profissional, se for o caso. Você valida o criativo, ajusta a mensagem e só investe em produção quando sabe que o conceito funciona, mas geralmente nem precisa. Photoshop, Figma, geradores de imagem e vídeo, todas ferramentas que ampliam o que o designer entrega, trabalhando como assistente sem substituí-lo. Recapitulando o que você viu nesse vídeo, o pilar de linguagem, como o briefing estratégico se transforma em copy, usando os agentes do sistema IMOB-IA de redação. Uma equipe de especialistas de copy, cada um treinado para um momento, um público e um tipo de produto diferente. E o pilar de impacto visual, o copy chegando para o designer, sendo executado no Photoshop com automação e as ferramentas visuais que complementam esse fluxo. Antes de continuar, queria fazer um aviso. Decidi disponibilizar 20 dos agentes do nosso sistema IMOB-IA junto com um e-book que ensina como usá-los. O objetivo é simples, ajudar essa revolução a acontecer muito mais rápido no mercado imobiliário. Se quiser acessar, o link está na descrição. São versões simplificadas dos que uso na Room 33, super fáceis de usar. Um bom ponto de partida para entender como os agentes de IA podem te ajudar a ser muito mais eficiente no dia a dia. No próximo vídeo, fecho o ciclo com o quarto pilar, alta performance. Vou mostrar como analiso e otimizo campanhas com IA depois que vão ao ar. Vou falar do algoritmo Andrômeda do Meta e como os criativos viraram a nova segmentação. Vou mostrar como gero e valido testes AB com IA antes de gastar verba. E como uso os agentes de análise para otimizar as nossas campanhas. É o fechamento do ciclo, onde os dados de campanha retroalimentam o planejamento e o sistema fica cada vez mais preciso. Se quiser acompanhar, me segue aqui no YouTube e também no Instagram, em roberto.dohan. E se esse vídeo foi útil para você, deixa o like, se inscreve e ativa as notificações para ser avisado quando o próximo vídeo for publicado. Até o próximo!